Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesse tempo de quarentena, estejam se cuidando. Nós estamos hoje caminhando na nossa segunda semana, na nossa primeira quinzena de estudos, em que a gente trabalha toda a questão da razão, do entendimento, fazendo uma introdução desse pensamento no pensamento moderno, hoje já um pouco na sua transição para o pensamento contemporâneo, em que nós trabalhamos, então, essa perspectiva do conhecimento, essa perspectiva do entendimento. Vamos, então, caminhando, descobrindo coisas novas e lembrem, sempre que houver alguma dúvida, entre em contato conosco, ok? Bom, hoje nós vamos trabalhar essa figura simpática, que é Immanuel Kant, que um grande pensador, talvez um dos mais complexos pensadores da filosofia, de difícil entendimento, e nós vamos trabalhar o pensamento de Kant, como proposto na nossa ementa, na perspectiva hoje, da sua perspectiva da teoria do conhecimento kantiano, não tanto da prática, do imperativo categórico, que a gente já mencionou com vocês também, tá ok? E a gente vai tratar desse criticismo kantiano na questão da razão e do entendimento, tá ok? Que trabalha também justo a questão da sensibilidade. Bom, nós chegaremos à conclusão no final dessa aula que experiência é percepção compreendida. E parece ser uma frase até elementar, mas nós vamos ver um pouco o caminho desse cara aí, Immanuel Kant, que contribuiu muito para a história da filosofia, para o pensamento humano e para a ciência também. Boa parte da compreensão científica, da física quântica, do próprio Einstein, da teoria da relatividade, passou pela contribuição do pensamento kantiano. Muito bem. Immanuel Kant, alguns dados da sua biografia. Immanuel Kant ele nasceu numa cidade pequena, da Prússia, que hoje pertence à região da Rússia, na época era, seria praticamente uma região alemã, e se falava inclusive alemão na época, a cidade de Königsberg. Ele era filho de artesãos e se tornou professor. Immanuel Kant nunca saiu da sua cidade, era um cara de hábitos muito metódicos, vamos dizer assim, conta que ele saía todos os dias às 5 horas da tarde para ir até a chegada da cidade, quando chegava geralmente o correio para a cidade, onde ele ia buscar os livros, a correspondência, enfim, e as pessoas acertavam o relógio às 5 horas da tarde pelo horário que ele deixava a sua residência, que ele saía de casa. Então era uma pessoa muito metódica. Fez uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, e o criticismo kantiano representa uma síntese entre o racionalismo de René Descartes, o empirismo inglês de Hume e a física matemática de Isaac Newton. Muito importante a gente guardar essas três correntes que aparecem no nosso livro, na nossa perspectiva que a gente trabalha. Bom, um dos principais livros de Kant é A Crítica da Razão Pura. Ele escreveu essa sua obra quando ele já estava com 57 anos. E ele partia de um problema na filosofia da época, de como se dava o conhecimento. Se vocês recordam toda a questão da metafísica que nós estudamos com Platão, Aristóteles, toda a questão do conhecimento, até mesmo na perspectiva do racionalismo de René Descartes ou do empirismo de Hume, a gente tem a visão, naquele período, de que o conhecimento se dava a partir da observação dos fatos. Então, era como se eu, olhando para determinado objeto, aquele objeto se desse a conhecer para mim, imprimindo na minha razão, na minha visão, tudo aquilo que aquilo é. Hume, ele questiona toda essa questão do conhecimento e ele fala que até o sentido da causa e do efeito das coisas é uma mera repetição em que nós não podemos ter certeza de que ela vá de fato se repetir. O princípio de causalidade cai por chão e aí entra a questão
de uma simples sucessão dos fatos e que nenhum conhecimento seria definitivo. Ora, nós conhecemos bem essa perspectiva, isso é um ceticismo. Sempre quando se afirma a impossibilidade do conhecimento, nós temos a questão do ceticismo. Kant ele muda essa perspectiva. Ele fala, né, que todo conhecimento começa com a experiência. Aí ele concorda com o empirismo, né, com aqueles que dizem que é a experiência que marca o nosso conhecimento. E isso se dá pelo contato sensível com as coisas, né? E a gente pode evocar os nossos sentidos, tato, olfato, visão, audição, paladar. E o sujeito do conhecimento nesse campo, aí entra a diferença dele, não é passivo. Ele não apreende apenas o conhecimento dado pelas coisas, que nós recebemos das coisas. Ele é um sujeito transcendental, puro, a priori, antes de qualquer experiência sensível. A pessoa ela já possui, então, certas faculdades, certas condições de possibilidades que permitem a ela ter o conhecimento. Parece complicado, mas não é. Vamos pensar o seguinte: a primeira faculdade da razão que Kant coloca é a sensibilidade. Quando representamos em nossa mente qualquer coisa externa, essa representação foi feita no tempo e no espaço. Tempo e espaço são condições a priori inatas, ou seja, não dependem da experiência, nós já temos isso na nossa mente, né? São abstrações, né, que existem fora de nós e não necessárias para o homem, né, compreender a sua experiência do mundo. Então, quando, né, a gente passa por essa questão da sensibilidade, eu imagino uma determinada coisa, eu imagino na sua extensão, no espaço que ela ocupa, na sua distância, se é longe, se é perto, se é grande, se é pequeno, enfim, diversos elementos que estão aí. Por outro lado, a questão temporal também. O tempo é uma outra categoria do nosso entendimento, que nós temos a priori e que nós organizamos as coisas também a partir dela. Aquilo que é novo, aquilo que é velho, né, várias percepções que nós temos a partir disso. O entendimento já é a faculdade humana de pensar ou de julgar. Então, a partir do momento que nós apreendemos as coisas pela nossa sensibilidade, pelos sentidos, enfim, nós organizamos isso através de certas categorias. Essas categorias nos permitem pensar tudo aquilo que experimentamos pelos sentidos. Por exemplo, toquei no fogo, numa panela quente que estava guardada dentro do forno, numa forma que estava quente. Logo, eu percebo que o fogo, que o calor, queima. Para Kant, a causa não está nas coisas, mas na relação que criamos aqui, no nosso entendimento. Correto? A terceira forma, e já é uma forma que nós não dominamos essa forma, né? É a razão separada da sensibilidade e do entendimento. Ela não conhece coisa alguma e não é sua função conhecer. A função dela é simplesmente regular e controlar a sensibilidade e o entendimento, né? A função de julgar que nós temos no nosso cérebro, se algo é verdadeiro, se não é, e a gente julga isso a partir das junções que vão ser feitas. Do ponto de vista do conhecimento, a razão é a força reguladora da atividade do sujeito do conhecimento. Ela é essa função reguladora. Pois bem, e aí nós temos o dilema da coisa em si. Existe a coisa para nós, o fenômeno, tudo que nós conhecemos no mundo são coisas para nós, os fenômenos ou são filtrados pela forma da sensibilidade, né? Então existe a coisa em si, o númeno, que não pode ser percebida pela razão humana. Então a coisa para nós é a coisa como nós a entendemos, como a nossa visão dá conta de compreender as coisas. E a coisa em si é aquilo que ela realmente é, que Kant diz que nós nunca conseguiremos de fato percebê-la, porque nós compreendemos o mundo através das condições de possibilidade, das categorias que estão presentes no nosso cérebro. Um exemplo disso que a gente pode citar é a fotografia de um jantar. As fotos registram apenas as imagens, congeladas, sem o sabor e o cheiro da comida, sem movimento e degustação. O jantar seria a coisa em si, o númeno.
A câmera fotográfica é o sujeito com suas formas de conhecer. A imagem é a coisa para nós, o fenômeno como ele aparece para nós. Vários outros exemplos poderíamos citar com relação aos animais que têm uma percepção do mundo diferente da nossa, pela sua visão, pela sua experiência de mundo, né? As coisas, por exemplo, que o nosso olfato não consegue captar e o cachorro consegue, né? Essas coisas que o nosso olfato não consegue captar pelo olfato não quer dizer que essas coisas não existem, mas na verdade elas não existem para nós. E o grande exemplo que a gente pode citar nesse momento é o exemplo, né, do vestido, né, azul e preto, né, que dominou as redes sociais anos atrás, mas que aparece de acordo com a nossa percepção. Eu consigo ver esse vestido nos tons dourado e branco, né, mas na verdade, né, isso já é comprovadamente cientificamente que esse vestido, na verdade, ele é preto e azul. Porém, o nosso cérebro, como foi formado para perceber as coisas no hábito diurno nosso, a gente filtra essas cores e diminui a percepção da luz e a gente acaba percebendo o vestido de outra forma. Eis a solução do enigma do vestido. Qualquer coisa, eu passo o link dessa pesquisa para vocês verem num outro momento. Muito obrigado, né, que vocês possam ter compreendido esses elementos nessa aula e que a gente possa crescer cada vez mais no conhecimento. Existem, né, as formas, o chat de dúvidas, enfim, que nós possamos tirar as dúvidas e aprofundar. Não deixem de fazer as atividades dessa semana, o fórum e o questionário, tá bom? Essa semana é avaliativo, é importante que todos façam.